Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o sexto capítulo do Evangelho de São João. Hoje, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus abertamente fala a respeito da comunhão eucarística. E o Evangelho nos entrega uma experiência tão significativa para a nossa vida cotidiana. A paciência e a confiança no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor está dizendo nas palavras de hoje do Evangelho, nós compreendemos desde o primeiro momento em que Ele diz, porque temos o conhecimento da instituição da Santa Eucaristia e do seu completo significado, apresentado a nós através dos apóstolos e através da tradição da Santa Igreja. Mas aqueles que estavam ali e pela primeira vez ouviram esse discurso, poderiam trazer no coração um pouco de confusão por não conseguirem compreender tudo de imediato. Se nós consideramos, Jesus disse toda a verdade. Naquele momento, o coração dos discípulos não estava capacitado, digamos assim, para compreender tudo o que o Senhor estava dizendo. Mas isso não era um impedimento para que esses mesmos corações pudessem aderir àquilo que o Senhor estava dizendo. Em que sentido? Através de um ato de fé, através de uma completa confiança no Senhor, era possível eles acreditarem naquela palavra. Quem me diz, e pela razão que me diz, isso tem um significado e um valor. Não é diferente. Naquele momento, a compreensão daquelas palavras, ou seja, o entendimento daquelas palavras, ainda não estava, digamos assim, amadurecido no coração deles. Mas o Senhor entregou essas palavras. A possibilidade de... Então precisa, para a gente falar de maneira mais organizada, então precisaria que eles tivessem paciência, porque não se compreende tudo aquilo que o Senhor nos fala imediatamente. Pode ser que o Senhor muitas vezes nos diga algo que é verdadeiro, mas que precisa de um tempo para que o teu coração
possa alcançar a justa compreensão. Mas não precisa de um tempo, então entendam esse não precisa, para que você possa crer, para que você possa acreditar. Porque o Senhor me fala, porque é Ele quem diz, eu creio e espero. Então a paciência, ela nasce dessa experiência de fé. O Senhor não diz, eu só vou deixar para falar quando Ele já puder entender. O Senhor fala quando é necessário e fala sempre a verdade. Então, diante dessa, por exemplo, dessa evidência do Evangelho de hoje, nós somos chamados a renovarmos a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Se o Senhor nos disse, por exemplo, para perdoar, porque através do perdão o Senhor nos liberta, vamos. Ah, mas ainda não percebo que o meu coração está pronto para perdoar. E por isso eu fico na dúvida se o perdão ele vai valer ou não vai valer. Alto lá. Vamos devagar. Talvez o coração ainda precise completar algumas experiências a mais com o Senhor para que você possa ver no perdão todo o tesouro de graça que o Senhor tem por ti. Mas você já pode, desde agora, dizer, meu Senhor, eu creio e espero na sua palavra. E escolho aquilo que o Senhor me diz e me empenho por aquilo que o Senhor me fala. Alguns que ouviram essa palavra poderiam, como aconteceu, terem ido embora dizendo, bom, esse homem está fora de si. Como ele fala uma coisa desse tipo? Porém, os discípulos não foram. Tanto que Pedro dirá, mas para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu creio que o Senhor veio de junto do Pai. Pedro poderia dizer, eu tenho um pouco de dificuldade para entender tudo isso como as outras pessoas, eu acredito que também tenham. Mas eu creio, porque eu sei quem é o Senhor e deposito no Senhor a minha esperança. E, de fato, o Senhor foi conduzindo eles, pouco a pouco, à compreensão do mistério da Santa Eucaristia. Agora vejam também essa beleza, meus irmãos. O Senhor declara que a participação e a comunhão com Ele passa através da Santa Eucaristia. Não é uma possibilidade. Não é um talvez, mas é uma declaração de certeza. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Diante dessa certeza, como dizer, não sei, mas talvez, diante dessa certeza, se o Senhor me diz que através da Santa Eucaristia, quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, então eu vou me empenhar como tesouro máximo da minha vida. Eu não abro mão disso. Vou empenhar tudo o que é necessário para poder participar sempre com dignidade da Santa Eucaristia. Por quê? Porque o meu Senhor está dizendo aqui claramente, não são palavras ambíguas, não é uma explicação teórica, não é uma linguagem metafórica. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu quero permanecer unido com o meu Senhor. Então a Santa Eucaristia jamais será algo na minha vida secundário, jamais será algo que eu aceito trocar por uma outra coisa qualquer. Participar da Santa Missa e receber o Senhor se torna, por exemplo, o epicentro do meu domingo.
a partir desse evento, eu organizo todo o domingo. Então, o meu domingo se faz entre aquilo que eu posso fazer antes da Santa Missa e aquilo que eu posso fazer depois da Santa Missa. Mas a possibilidade de passar o domingo sem a Santa Missa, eu nem mesmo a considero, porque escolho o que o meu Senhor me propõe. Eu quero viver essa realidade, eu quero estar em comunhão com o meu Senhor, e Ele me promete isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu quero essa comunhão contigo, Senhor. O Senhor veio para que essa comunhão acontecesse. O Senhor se entregou na Santa Eucaristia para que essa comunhão acontecesse. Eu espero essa comunhão e depois, quando tenho a oportunidade, deixo passar. Não empenho os meus dias, os meus afazeres, não empenho o meu compromisso de vida para me preparar para esse santo encontro. Veja que, como falávamos no início, aqueles que ouviram pela primeira vez esse discurso do Senhor não tinham a possibilidade de compreender com tanta clareza como nós temos hoje e permaneceram. E permanecendo, foram passando etapa por etapa até a grande compreensão da presença do Senhor na Santa Eucaristia. E hoje nós temos já todo esse conhecimento, e junto com esse conhecimento temos o testemunho de séculos, de homens e mulheres, de toda a Igreja que viveu e vive em torno da Santa Eucaristia. Temos evidências muito maiores para dizer, cremos com ainda maior intensidade no nosso coração. A intensidade é maior daqueles que viram e acompanharam Jesus naquele tempo. Mas será mesmo que a intensidade maior é deles? Às vezes olhamos e dizemos, eles são privilegiados e nós não conseguiremos ser como eles porque não vivemos o que eles viveram. Mas olha que no conteúdo dos testemunhos, e se a fé ela é edificada através dos testemunhos que nós vamos ouvindo, vejam, durante essa inteira semana nós estamos ouvindo testemunhos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos a respeito do que o Senhor ressuscitado fez no meio de nós. Então, se cada testemunho edifica um pouco mais, aquela experiência da confiança no Senhor, se cada testemunho vai alargando no nosso coração a possibilidade de declarar a nossa fé, porque confirma a fé que recebemos e que agora professamos, nós temos um privilégio maior, ou pelo menos diferente, dos nossos primeiros irmãos que ouviram essa palavra. Porque trazemos uma quantidade de testemunhos e uma história de testemunhos muito mais ampla do que aquela que eles tiveram. Então, o mínimo que podemos dizer é que foram experiências completas e intensas, pois o Senhor se entregou em todas elas para que nós nos entregássemos, tanto naquele momento quanto nesse. Foram diferentes enquanto a experiência vivida, mas ambas puderam edificar naqueles que a viveram uma aliança verdadeira de amor e de fé. Então aqui que nós estamos, Senhor, edifica, reservastes outras maravilhas para mim, para minha família, para o meu tempo, e eu te bendigo e agradeço, Senhor, porque a fé dos meus irmãos que receberam as suas palavras foi sendo confirmada pelo Senhor mesmo ao longo da história, ao longo do tempo, para que chegando o nosso tempo, o nosso momento atual, pudéssemos também nós crermos e permanecermos no seu amor. Dai-nos, Senhor, paciência para que possamos
ir compreendendo, segundo a sua vontade e o seu falar, cada um dos mistérios de amor, a profundidade do mistério de amor na qual estamos inseridos através da nossa experiência de fé. E nós te agradecemos, Senhor, pelo dom recebido e te pedimos, aumentai a nossa fé. Renovai a paciência, aumentai a nossa fé. Iluminai a nossa mente, alargai o nosso coração, para que tudo aquilo que recebemos nós possamos colocar diante de Ti e diante dos nossos irmãos e irmãs como uma legítima oferta de amor. Nós queremos, Senhor, e entregamos nossa vida em vossas mãos, para que através da Santa Eucaristia o Senhor renove as nossas forças e nos edifique. Não permita, Senhor, que durante a nossa vida nos afastemos da celebração da Santa Eucaristia, da comunhão bendita no seu preciosíssimo corpo e sangue. Guia-nos, Senhor, no caminho de reconciliação, a fim de que possamos fazer uma entrega total do nosso coração por amor a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.